Naquelas pesquisas que eu fiz, eu encontrei as pessoas surdas, visitei a Associação de Surdos e vi que a barreira de comunicação era gigantesca. Pais não conseguiam falar com seus próprios filhos, colegas de trabalho que não se comunicavam. Se a comunicação era difícil em casa, quando o surdo saía de casa, o mundo não estava acessível para eles. E foi ali que eu pensei, cara, eu acho que dá para inventar alguma coisa que possa traduzir automaticamente, para que vocês não dependam de quem é fluente na sua língua para se comunicar com você. Olá, sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Waffle. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio desta semana falaremos sobre a HandTalk, uma inteligência artificial que ajuda pessoas e empresas a promover mais acessibilidade através das línguas de sinais. Seu aplicativo móvel, que funciona como um dicionário de bolso com tradutores virtuais, ajuda as pessoas a aprender e praticar línguas de sinais, tendo alcançado mais de 9 milhões de downloads e 4 bilhões de palavras traduzidas. Nas palavras do cofundador e CEO Ronaldo Tenório, é uma espécie de Google Tradutor mais Duolingo para a língua de sinais. O HandTalk Plugin, sua ferramenta B2B, oferece tradução automática de Libras, língua de sinais americana e língua de sinais britânica para incorporação ao site das empresas, facilitando a jornada de acessibilidade digital. Além da tradução, o plugin conta com recursos assistivos para pessoas surdas, com dislexia, deficiência visual, transtornos neurocognitivos e dificuldades de leitura. A tecnologia já beneficiou mais de 1.000 organizações, incluindo Samsung, PwC, Chevrolet, Pfizer, PepsiCo e LG. O aplicativo é gratuito, mas os usuários podem pagar uma assinatura mensal para ter acesso a trilhas educativas e remover propagandas. Já com o plugin, a empresa opera no modelo SaaS, cobrando um valor mensal ou anual das empresas. Desde cedo, o alagoano Ronaldo Tenório sempre quis empreender. Em suas palavras, talvez eu quisesse empreender para tirar as ideias que eu tinha na cabeça, colocá-las em prática e arrumar um monte de gente boa para trabalhar comigo. Aos 17 anos, ele era viciado em tecnologia, frequentando constantemente uma lan house para desenvolver seus primeiros sites, e chegou a criar o site da própria lan house, trocando a remuneração por horas no local, para poder continuar praticando. Esse foi o pontapé inicial da sua jornada empreendedora, com a fundação de uma agência digital, sempre com a ideia de criar algo escalável, unindo tecnologia e comunicação. Corta para 2008, em seu primeiro dia de aula após abandonar a Universidade Federal por uma particular, Ronaldo teve a ideia que mudaria o rumo de sua vida. Lá em 2008, a gente tá falando, quem dominava os smartphones era BlackBerry, né? Então, a iPhone surgiu por ali naquela época, começou a se popularizar, mas foi ali que surgiu a ideia, onde eu tinha uma ideia para criar algo para computador, até na época, nem era para aplicativo, através de um trabalho acadêmico na faculdade que o professor passou, e eu decidi pesquisar sobre pessoas em vulnerabilidade de alguma forma. Não tinha ninguém na família, mas eu tive talvez a empatia de começar a olhar para o lado e ver que problemas sociais eu talvez poderia resolver com aquela ideia. Porque, na verdade, ali não tinha muita pretensão de virar realidade, né? Ali era uma ideia conceitual que ia tirar da cabeça, apresentar um projeto e tchau, né? Depois você ia tocar o resto da faculdade. Naquelas pesquisas que eu fiz, eu encontrei as pessoas surdas, visitei a Associação de Surdos e vi que a barreira de comunicação era gigantesca. Pais não conseguiam falar com seus próprios filhos, colegas de trabalho que não se comunicavam. Se a comunicação era difícil em casa, quando o surdo saía de casa, o mundo não estava acessível para eles. E foi ali que eu pensei, cara, eu acho que dá para inventar alguma coisa que possa traduzir automaticamente, para que vocês não dependam de quem é fluente na sua língua para se comunicar com você. Eu percebi que os surdos viviam como se fossem estrangeiros no seu próprio país. Às vezes a gente passa um perrengue linguístico ali quando a gente viaja para fora, para algum país que não fala a nossa língua ou não fala uma língua que a gente conheça. Imagine passar isso por todos os dias da sua vida no seu próprio país, né? É assim que o surdo se sente. E ali eu fui
criando essa vontade de resolver esse problema. Para Ronaldo, esse foi o grande gatilho da sua vida. O motivo, ele se via fazendo algo que gostava, num projeto que unia tecnologia e comunicação para, quem sabe, ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Mas pensando nos avanços tecnológicos da época, especialmente quando se tratava de aplicativos para smartphone, o timing ainda não era o certo. Assim, o projeto ficou engavetado por 4 anos. Ronaldo se formou, montou sua agência de publicidade e propaganda, passou a fazer gestão de redes sociais como o Orkut e começou a experimentar estratégias escaláveis dentro da comunicação. Em 2012, seu amigo, o desenvolvedor Carlos Vanderlan, tinha acabado de fazer um curso de desenvolvimento de aplicativos e propôs criar algo que envolvesse apps com os clientes de Ronaldo. O empreendedor, por sua vez, virou e disse: "Eu não sei com os meus clientes, mas eu tenho uma ideia que está há 4 anos engavetada aqui e acho que poderia ajudar muita gente. Que tal conversar sobre ela?" E ele foi lá, a gente bateu um papo, ele achou espetacular. Ele estava doido para desenvolver app, né? Tinha acabado de fazer um curso, então estava querendo fazer algo legal. E a gente passou a noite conversando. E a gente disse, cara, a gente vai precisar de mais uma pessoa, porque para traduzir automaticamente conteúdo, precisa de um avatar 3D, né? Personagem 3D. E quem que sabe disso aqui? Eu não sei, você não sabe. Então, vamos achar um cara. E ele foi e conseguiu cavar e achou o Tadeu, que é nosso sócio também. O Tadeu estava voltando do Canadá, passou um tempo lá fazendo efeitos especiais para filmes. O cara que era excelente em 3D, especialista em avatar, especialista em efeitos especiais. O cara dominava muito 3D. E a gente apresentou, o Carlos apresentou o projeto para ele. E ele disse, porra, que massa, eu tô dentro. Mas assim, não tinha grana envolvida, não tinha investimento, não tinha nada. Era assim, era um projeto que a gente queria fazer e tinha tipo assim, 2 meses depois tinha uma competição de startup. E a gente, vamos escrever isso, ver o que é que dá. E aí a gente topou, meio que ingenuamente. Para eles, esse mundo era totalmente novo. Ronaldo, inclusive, comprou um livro do empresário Cássio Espina para entender melhor o que eram investimentos em startups. Eles embarcaram nessa jornada e apresentaram a Rentoc em público em agosto de 2012 e ganharam o prêmio junto com um investimento de aproximadamente R$170 mil. Foi aí que, nas palavras de Ronaldo, a brincadeira começou a ficar séria. Agora, eles tinham sócios investidores que colocaram dinheiro em algo que ainda era um protótipo que mal funcionava. O que eles não imaginavam é que esse prêmio seria apenas o início de algo muito maior. Um mês depois, o trio venceu outra competição, a Rio Info no Rio de Janeiro, e em fevereiro de 2013, nos Emirados Árabes, superaram a concorrência de mais de 15 mil aplicativos de mais de 100 países em um prêmio das Nações Unidas, tendo o Rentoc eleito o melhor aplicativo social do mundo. Quando a gente voltou, aí caiu a ficha. Porra, a gente criou algo que está sendo chancelado e reconhecido por um evento como esse que tem a chancela da ONU, né? E aí voltamos os principais veículos de comunicação estavam cobrindo, Fantástico, praticamente todos os programas da Globo, a gente foi, as capas de portais, e isso eu acho que é a grande cilada para empreendedor, porque o cara acha que o jogo tá ganho já, né? E o empreendedorismo de startups, ele tem muita espuma mesmo. Muito empreendedorismo de palco, que é vazio, que não tem nada por trás. E eu tinha esse grande receio de não entregar o que estava na mesma proporção, talvez, do alcance da expectativa das pessoas sobre o que a gente ia entregar. E aí eu falava sempre sobre a responsabilidade que a gente tinha, porque tinha um monte de gente esperando o aplicativo ser oficialmente lançado, né, para isso, e lançado oficialmente nas lojas, ainda era um protótipo. E aí foi quando eu decidi vender a minha agência. Eu estava com a agência ainda, part-time nela, part-time na Rentoc. Os meninos saíram, largaram o emprego deles para receber bem menos na Rentoc, assim, mal conseguia pagar as contas. Eu ainda consegui vender a minha empresa. Muita sorte, achei uma pessoa disposta a comprar, uma agência de propaganda, né, que não é fácil. E fiz meu primeiro M&A ali, né? Tive a saída, guardei uma graninha e disse,
se der tudo errado aqui, eu tenho essa grana aqui para poder me ajudar. Os meninos nem isso, nem tinham essa reserva. Eles tiveram até mais coragem do que eu. E aí eu mergulhei de cabeça, porque eu vi nessa época, numa mentoria, um mentor que falou assim, que empreendedor de sucesso precisa ser full time. Não dá para ser empreendedor de sucesso part-time. Ou você mergulha de cabeça ou você não mergulha. E eu sentia que a Handytalk precisava mais de mim do que eu estava dando para ela naquele momento em que eu estava meio lá, meio cá. E aí começou a história. Depois desses prêmios, eles foram acelerados pela Artemisia, organização pioneira no apoio a negócios de impacto no Brasil, e começaram a colocar tudo em prática, contratando os primeiros funcionários, incluindo pessoas surdas, até lançar oficialmente o aplicativo em agosto de 2013. Durante esse período de construção, existiam 2 sentimentos. O primeiro, o entusiasmo de estar desbravando algo novo, e o segundo, a incerteza, que Ronaldo compara como se os 3 estivessem numa mata fechada, cada um com um facão, tentando criar uma trilha, mas sem bússola para guiá-los, uma vez que não tinham muita referência. Mas eles foram, gravando vídeos com pessoas surdas para que fizessem os sinais que seriam reproduzidos em personagens 3D. Para o lançamento, os 3 decidiram aproveitar que a conclusão do programa de aceleração da Artemisia teria um evento com a presença da imprensa, mas havia um problema. A primeira versão do app tinha muitos bugs. Era uma versão interna só, para a gente testar, e a gente tinha subido uma nova versão que era mais completinha para o lançamento mesmo. Só que na época a Apple, ela demorava 7 dias para aprovar um aplicativo depois que você subia ele. E nisso estava no 7º dia, no dia da inauguração, do lançamento lá, e o aplicativo ainda não estava no ar. E assim, literalmente, na última apresentação, antes da nossa, a gente recebeu uma notificação dizendo que o seu aplicativo está disponível na loja. E assim, parecia ter sido combinado. O Carlos mostrou para mim assim, e eu subi no palco 5 minutos depois. Apresentei o aplicativo e disse, podem baixar o app, já está disponível nas lojas. Ali foi onde eu assim, recebi os feedbacks reais mesmo, de quem estava usando, né? De repente, milhares de pessoas usando. Hoje já está com mais de 9 milhões de downloads o aplicativo. Um impacto absurdo. Aqueles pais e filhos se comunicando com o aplicativo. Era tudo muito bonito de ver depois que a gente lançou, porque eu estava vendo toda a linha de código que a gente estava fazendo, todas aquelas animações surtindo efeito nas pessoas, na vida deles. Foram muitas histórias, mas uma que marcou muito Ronaldo foi a de uma mulher de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Após assistir a uma entrevista do fundador no programa É de Casa da Globo, ela baixou o aplicativo e correu para casa para tentar se comunicar com seu filho com surdez, e teve sucesso. Segundo Ronaldo, a mulher relatou que foi a primeira vez em 30 anos que ela teve a certeza de que seu filho havia entendido o que ela queria dizer. Mas se por um lado estava tudo bonito, por outro a conta não estava fechando. O motivo? O aplicativo era gratuito, e embora tivesse publicidade, ela não pagava as contas. Em 2014, o dinheiro do investimento anjo acabou. Eles não tinham capital para os próximos meses e, nas palavras de Ronaldo, esse foi o vale da morte da Handytalk. Nesse momento, os 3 fundadores começaram a pensar em alternativas e tiveram a coragem de lançar o segundo produto, que foi o plugin para sites. E para, entre aspas, a sorte deles, não demorou para que a Handytalk conseguisse um grande cliente, o Magazine Luiza, que está com eles até hoje. O plugin foi um acerto e os ajudou a pagar as contas nos anos seguintes. Atualmente, ele é responsável por mais de 90% da receita da empresa. A partir de 2016, a empresa começou a lançar vários produtos, tirando do papel um QR Code para acessibilidade em museus, diretórios de informação exclusivo de línguas de sinais para shoppings, ferramenta de tradução de vídeos, entre outros. Tudo isso para tentar entender onde o mercado iria absorver mais. Até que, também em 2016, a Handytalk foi para uma aceleração do Google no Vale do Silício. E os caras disseram pra gente, cara, ninguém escala com tanta coisa de uma vez só. Foque em uma solução, escale ela e depois você amplia o portfólio. Mas até ela ficar madura, você precisa focar nela. Aquela história do foco, né? E foi ali que a gente matou outros produtos. Foi doloroso,
mas foi a melhor decisão que a gente fez na época, porque a gente conseguiu focar no plugin e fazer o plugin decolar, né? Hoje o plugin tem mais de 1.000 sites, tá em mais de 1.000 sites hoje, de empresas. Então, foi difícil o começo. A gente teve que rodar o Brasil todo nas feiras de empreendedor do Sebrae, a gente tinha parceria com o Sebrae para poder conhecer e conversar com as pessoas, entender nos empresários o que é que eles gostariam, tentar entender que modelo de negócio funcionava melhor, porque a gente testou vários modelos de negócio para o plugin, né? Alguns deram mais certo, outros não, e a gente foi calibrando de acordo com a necessidade, porque era um produto novo, que ninguém estava acostumado a comprar. Para Ronaldo, o maior desafio era falar sobre acessibilidade como estratégia para as empresas, e não como filantropia ou impacto social. Afinal, são quase 500 milhões de pessoas no mundo que possuem deficiência auditiva, que representam uma fatia grande de consumo para as companhias. E a virada de chave foi essa: mostrar a importância da acessibilidade para as empresas e como isso poderia se traduzir em receita no futuro, em vez de pedir, por favor, ajude os surdos, eles precisam de vocês. A partir desse momento, as companhias passaram a enxergar a Rentoc como empresa e não mais como ONG. O programa de aceleração do Google também foi o ponto de partida de um movimento importante na história da Rentoc. Sua principal concorrente no Brasil, a Prodef, também havia sido selecionada, o que fez com que representantes da Big Tech sugerissem que ambas unissem forças. Ronaldo, muito convicto, trucou e disse aos fundadores da Prodef: se vocês quiserem vender, eu compro, mesmo sem ter os meios financeiros naquele momento para seguir com tal transação. 3 meses após o término da aceleração do Google, os concorrentes pediram 6 e disseram: nós queremos vender a empresa, vão realmente querer comprar? Agora foi a vez de Ronaldo ficar assustado. Aí a gente conversou sobre valuation, várias conversas, e eu sentei com os investidores e os sócios. Cara, é a oportunidade da gente, porque os caras têm clientes que a gente quer ter, se a gente conseguir comprar, acho que a gente vai crescer bem, avançar bem e vai ter menos um concorrente, né? Só que não tinha grana para comprar, e aí eu decidi viajar para Puebla, que é a 1 hora da cidade do México. Tinha um grande evento lá que dava ótima premiação em grana, e aí de evento a gente já estava calejado ali, né? Já tinha participado de várias premiações, então a gente sabia a rota para dar certo. E a gente aproveitou muito bem esses eventos, assim. A gente não foi ao evento só para poder falar não, a gente aproveitou a oportunidade que os eventos traziam para a gente crescer. E nesse dava uma excelente premiação em dinheiro. Cheguei lá em Puebla, a apresentação ia ser em inglês. Na véspera, o cara disse que a TV Azteca, que era a Globo lá do México, ia transmitir ao vivo, e eu tinha que falar em espanhol. Suei, fiquei todo, né? Pensei em desistir, vou voltar pro Brasil, mas eu acho que a gente tinha uma dor maior, que tinha que comprar a Prodef. E eu tava engajado lá, consegui mudar, consegui desenrolar lá em espanhol, o pouco que eu sabia. E eu acho que os caras me entenderam, porque a gente ganhou o prêmio. E foram mais 2.000 pessoas no auditório, transmitido ao vivo. A gente voltou pro Brasil e eu levantei o checão e mandei para os meninos a foto, dizendo: a primeira parcela tá paga da aquisição, vamos comprar. E a gente conseguiu comprar a Prodef. A gente dividiu em suaves, não tão suaves prestações, com os contratos que a Prodef já tinha na carteira. Eu consegui antecipação de contratos. O cliente que tinha 1 ano de contrato, eu fechava mais 3, pedia um dinheiro antecipado com desconto, pegava esse valor e pagava as parcelas da Prodef. Então eu consegui comprar a Prodef sem tirar R$1 do bolso. Isso foi, assim, um grande passo que a gente deu, e que eu acho que 9 em cada 10 pessoas diriam que não vai dar. E eu acho que a gente encontrou uma saída. A Rentoc fechou 2018 crescendo perto de 50%. Nos anos seguintes, a empresa primeiro captou 2,5 milhões de reais em 2019, com o fundo da Cavive Ventures, acompanhado pela Bossa Nova, fundo do empresário João Kepler. No mesmo ano, participou de outro programa de aceleração do Google, o AI Impact Challenge, que culminou com um aporte de quase 4 milhões de reais da Big Tech, que não pediu participação da empresa em troca. Com isso, a Rentoc investiu na internacionalização, criando a língua americana de sinais e lançando o app nos Estados Unidos em 2020. Hoje, uma parcela relevante dos usuários do aplicativo usa a língua de sinais americana. Em 2023, a companhia participou de outro programa de aceleração, agora da Sorenson,
uma das maiores empresas do mundo em serviços linguísticos e a maior empregadora do mundo de intérpretes de língua de sinais, com cerca de 6 mil intérpretes. A gigante americana estava criando um programa de inovação para encontrar startups que estivessem desenvolvendo algo para a língua de sinais. Tinha a nossa cara. Era um projeto de pesquisa que a gente já tem há muitos anos, que é em cima de reconhecimento de movimentos. Você pode sinalizar aqui e sair texto ou áudio do outro lado. É o inverso do que a gente faz hoje. E a gente escreveu lá esse projeto. Eles adoraram a gente. E disseram que... E aí conversaram comigo. Disseram, Ronaldo, tem algumas possibilidades. Depois o programa acabou, deu tudo certo. A gente apresentou pro CEO deles e tal. Lá em Nova York, num evento que teve. E aí, terminou o programa, ele disse, Ronaldo, tem várias possibilidades. Ou a gente ser seu cliente, ou a gente ser seu parceiro tecnológico, ou a gente investir em vocês, ou a gente licenciar a sua ferramenta, ou a gente comprar vocês. Então, todas as portas estavam abertas ali, né? Eu deixei todas as portas abertas, vamos conversar. E nessa conversa, acho que eles entenderam que eles tinham o que a gente precisava, que é essa possibilidade de escala global, que estão em 20 países, e a gente tinha o que eles precisavam, que era alta tecnologia para escalar as soluções deles. E aí deu certo, né? Eu acho que as conversas se esquentaram em novembro de 23, de 23, em março de 2024, a gente foi adquirido. A divulgação veio só em janeiro de 2025, pelo fato que eles estavam também comprando outra startup até o final do ano, e que era complementar a nossa, e eles optaram por esperar essa aquisição acontecer para anunciar as duas juntas. E a gente hoje faz parte do maior grupo do mundo que está trabalhando para resolver esse problema de acessibilidade para pessoas surdas, através da tecnologia. Para Ronaldo, com a tradução bidirecional, com esse reconhecimento de movimentos, o mundo vai conseguir compreender o surdo. O surdo vai poder dizer o que ele sente e a grande maioria das pessoas vai finalmente poder compreender. Atualmente, parte da Rentoc está alocada nesse grupo mais global de inovação, enquanto outra parte cuida da Operação Brasil, para que eles possam desenvolver novas tecnologias e ferramentas que vão ser úteis para ampliar os produtos da Sorenson e, evidentemente, da Rentoc aqui no Brasil. Falando sobre inteligência artificial, Ronaldo comenta o quão incrível foi acompanhar sua evolução desde que começaram a utilizá-la em 2016, época em que poucos imaginavam que ela estaria tão presente no nosso dia a dia. No início, eles trabalhavam com traduções via regra, e como qualquer língua, se há regras, sempre há exceções. Logo, a tecnologia foi utilizada para fazer tradução estatística, e depois vieram as redes neurais. O programa era que, nas palavras do fundador, a inteligência artificial era uma caixa preta. Eles subiam os dados e não sabiam qual seria o resultado, além de desconhecer a forma de abastecer a tecnologia para que ela aprendesse corretamente. Mas como o Ronaldo gosta de dizer, inteligência artificial é um jogo de volume. Quanto mais dados você tem, mais assertividade ela vai ter. Assim, eles começaram a produzir muitos dados. Hoje, por mês, a Rentoc realiza mais de 40 milhões de traduções. A empresa está com cerca de 4 bilhões de palavras traduzidas na plataforma, que já impactaram mais de 35 milhões de pessoas. Pensando no futuro, em 2025, a Rentoc lançou a língua britânica de sinais, e a ideia, especialmente após estar integrada ao ecossistema da Sorenson, é expandir para mais línguas no mundo. Mas antes disso, eles querem focar na tecnologia bidirecional para a língua americana de sinais. Quando a gente tiver essa tecnologia bidirecional, que eu falo que é reconhecimento de movimentos, mais, do outro lado, tradutor 3D, isso fluindo bem, a gente alavanca vários produtos, e esses produtos sendo vendidos, eles financiam o desenvolvimento de mais línguas, né? E aí cada língua a gente vai entendendo mercados, né? Qual o mercado que absorve melhor, porque o custo de produção de uma língua nova, de tradução, ele é muito similar um do outro, né? Então, traduzir para a língua boliviana de sinais talvez tenha o mesmo custo da língua britânica de sinais para produzir. Existe a escassez de dados, que algumas línguas de sinais têm mais escassez ou não, mas eu preciso de um volume de dados similar. Então, o que vai definir isso são os mercados, né? Qual é o mercado que mais tem potencial para a entrada? Esse exercício a gente vem fazendo, mas sim, acho que há um plano de expansão de, primeiramente,
de mais pontos na jornada da pessoa. Então, onde a tradução vai ajudar, a gente tem ela no plugin, tem ela no aplicativo, tem ela em outros lugares através da Sorenson. E, em seguida, que territórios ela vai desbravar mais, né? Através desses pontos de contato com as pessoas que a gente criou através da base que é a língua americana de sinais hoje. Também em 2025, em celebração ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Rentoc apresentou o Dicionário Financeiro em Libras, a primeira ferramenta voltada para a educação financeira da comunidade surda no Brasil. Com mais de 120 sinais, o dicionário oferece um vocabulário completo do mercado financeiro, abrangendo desde termos básicos como banco e capital, até conceitos mais complexos, como tesouro direto e renda fixa. A empresa, que opera no modelo 100% remoto desde a pandemia, tem um time de mais de 100 colaboradores. Entre seus clientes estão gigantes como Itaú, Banco BMG e Claro. A Claro, inclusive, ganhou prêmios de acessibilidade por meio de seu engajamento com a Rentoc. Quando perguntado sobre alguns cases que o marcaram durante sua trajetória na Rentoc, essa foi a resposta do CEO. Tem um caso no Canadá de um bombeiro que foi atender uma pessoa surda. Teve um princípio de incêndio ou um alarme de incêndio que disparou na casa dela e ele utilizou o aplicativo para ter esse primeiro diálogo com essa pessoa. E ele falou no depoimento que fez amizade com essa pessoa e que até hoje fala com essa pessoa por conta do aplicativo que criou esse laço entre eles. Então, esse caso foi interessante, né? Porque foi um caso diferente para mim. E também teve um caso que foi muito marcante, esse tem muitos anos, que era de um médico que estava na emergência de madrugada. Chegou uma pessoa surda lá, não tinha intérprete, e ela estava apontando para a cabeça, se queixando de dor. E ele baixou o aplicativo, ou ele já tinha o aplicativo instalado, não lembro, e usou com ela, né? Perguntando informações básicas ali, né? Aponte para outro lugar onde você está sentindo dor, ou há quantos dias você sente a dor, ela dizia em números, né? E ele identificou algo muito grave, né? Que era um sangramento intracraniano que ela estava tendo. Ela ficou internada e depois desse momento ela saiu, né? Teve alta e ele mandou esse depoimento dizendo que se não fosse a ajuda da Rentoc, talvez ele não tinha ajudado a identificar, a diagnosticar o que é que ela tinha. Então, você vê, um simples tradutor, ele pode ajudar desde um bombeiro ali até a salvar uma vida ali, nesse caso. Coisas que a gente muitas vezes não tem a noção, e eu nunca vou ter a noção do impacto que está gerando, porque enquanto a gente está aqui, né, conversando, tem 300 mil usuários ativos no mês ali dentro do aplicativo usando para alguma coisa, para resolver algum problema, para se conectar com alguém que ele ama, e que essas histórias eu vou morrer sem saber de todas, né? Mas eu acho que quando eu levanto essas, já dá para ter uma noção do poder que o aplicativo tem, que vai muito além de um tradutor, sabe? Muito além de... tá ali para conectar gente, para, sei lá, para aproximar pessoas. Então, que a gente crie mais tecnologias para o bem. E é isso que eu tento fazer, seja investindo em negócio de impacto, seja mentorando outros negócios de impacto, eu faço isso voluntariamente, para incentivar mais negócios com essência, né? Assim, a brotarem. Para Ronaldo, esses foram alguns de seus maiores aprendizados com a Rentoc até o momento. Pessoalmente, cara, eu aprendi a ver o mundo de outra forma. Eu não conhecia o universo da comunidade surda antes de trabalhar com a Rentoc. Antes de ter a ideia, na verdade, né? Porque quando eu tive a ideia que eu conheci. Eu aprendi a respeitar muito mais as diferenças, a valorizar as diferenças, a valorizar a diversidade, a olhar para mim como não um empreendedor que está aqui para fazer muito dinheiro e pronto, e aí resolver a minha vida, mas para mim como indivíduo que vai fazer algo para a sociedade, para a gente conviver melhor em sociedade. Então esse para mim foi o grande lição, sabe? Eu aprendi a ser uma pessoa melhor, olhar mais para o outro, e talvez eu já tinha simpatia, tanto que eu criei um negócio que não era para resolver a minha dor, nem do meu familiar, era para resolver a dor que não era de alguém que eu conhecia, na verdade, que era de alguém que eu não conhecia.
Então esse foi o grande ganho. Eu olho para a diversidade hoje como estratégia mesmo na Rentalk. A gente tem vários programas, a gente tem iniciativas para tornar a Rentalk mais diversa, porque empresas mais diversas são mais criativas e empresas mais criativas são mais lucrativas também. Do lado profissional, aprendi um monte de coisa, mas eu aprendi e venho aprendendo sempre a talvez usar o poder do networking cada vez melhor. Eu conheci muita gente boa que esteve disposta a nos ajudar em alguma fase da Rentalk e poder ver que hoje eu tenho uma rede que eu posso conectar para resolver algo, né? Ou até entre eles, para eles se ajudarem. Isso é muito poderoso. Isso faz a gente criar muitos atalhos, assim, de coisas que a gente talvez ia para o caminho muito mais longo e através de um conhecimento que a gente teve, a gente encurta isso. E ganha tempo, economiza grana, evita um pouquinho mais de cabelo branco. E como CEO e empreendedor, tem uma frase que eu uso muito, fica muito famosa, que eu falo que como empreendedor de impacto você não pode ser nem missionário nem mercenário. Eu aprendi a equilibrar isso. A Rentalk foi fundada por Carlos Vanderlan, Ronaldo Tenório e Tadeu Luz. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar esse episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e de deixar o seu comentário aqui no Spotify para contar o que você achou. Um grande abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.